Deixa eu ver aqui, pessoal. Agora foi. Vou passar aqui só para vocês verem se vai, viu? Mudou? Ou não? Não. Não? Nada? Eu acho que você tem que apresentar a tela toda, não é isso, não? Será que você não apresentou Mas só eu coloquei aqui como apresentar ela toda. Deixa eu ver aqui em cima. Tem um jeito diferente aqui que às vezes a gente usa. Apresentado por uma pessoa. Acho que esse aqui vai dar certo. Vamos ver. Agora nós estamos vendo. Estão vendo? Mudou? Mudou. Ah, tá. Ótimo. Certo. Então, gente, dito que a gente tem esses métodos, a gente vai falar deles, né? Aí nos slides adiante. Só que é uma coisa que vocês têm que ter muita certeza de alguns conceitos quando vocês estiverem trabalhando com os métodos contraceptivos, tá? E aí eu coloquei alguns conceitos para a gente ver aqui, que são os conceitos de eficácia, segurança, a escolha do método. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre critério de elegibilidade. Então, o que é eficácia? Né? A eficácia vai falar para mim a respeito daquele método proteger mesmo ou evitar mesmo a gravidez. Né? Se eu estou usando ele para evitar uma gestação, para evitar a contracepção, qual que é a eficácia? Então, quanto maior a eficácia, melhor o método vai ser em evitar essa gestação. E essa eficácia, pensando nos métodos contraceptivos, ela é medida através de um índice chamado de índice de Peele. Então, quanto menor o índice de Peele, maior a eficácia do método contraceptivo. Porque aí fala que menor é a chance daquele método falhar. Lembrando que para que o método tenha uma eficácia boa, alta, né, ele precisa de que seja utilizado pela paciente ou pelo paciente, né, e tudo certinho, de uma forma adequada, né, da forma como ele deve ser, como deve ser recomendado. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Segurança. Então, o que seria segurança? É o perfil daquele método para a sua paciente. Então, qual que é a chance daquele método trazer algum prejuízo para a sua paciente? Né? Trazer algum evento desfavorável. Então, a gente tem que passar métodos que sejam seguros, né? Conforme o perfil da minha paciente. A gente vai ver, quando eu falar aqui de critério de elegibilidade, que o que é seguro para uma paciente pode não ser seguro para outra, porque as pacientes são diferentes e os riscos que elas apresentam são diferentes. Então, a segurança é como que esse método vai agir dentro do organismo, não causando mal, né? Não fazendo nenhum malefício para essa paciente. E pensando, pessoal, na nossa escolha, uma coisa que, sim, sempre que possível, para que a gente tenha uma boa adesão das nossas pacientes, tentar respeitar aquela escolha dela. Às vezes ela já vai para lá com uma ideia, eu gostaria de fazer uso de tal método. A gente tem que verificar, de acordo com a nossa anamnese, exame físico, tudo certinho, se aquele método que ela quer, ela pode utilizar. Se ela puder, o ideal é que a gente dê preferência para esse método. Mesmo achando que ela poderia usar outro também. Porque se ela já foi com a ideia desse método e ela não tem contraindicação ao uso dele, a chance dela aderir e fazer o uso correto é muito maior, tá? Daquele método que ela já foi com a ideia. O contrário de um outro método que a gente, não, usa esse aqui, tentar impor, né? É lógico que se ela for querendo um método que ela não pode utilizar, aí a gente vai explicar e mostrar os riscos do uso daquele método. Aí a gente não vai prescrever se ela não pode usar. Mas se ela puder usar, a gente vai tentar privilegiar o método que ela já tinha em mente, tá bom? E por fim, gente, tem uma coisa que a OMS estabeleceu há um tempo, alguns conceitos a respeito dos métodos contraceptivos que chamam critério de elegibilidade. Critérios de elegibilidade, eles falam para mim a respeito do perfil de segurança daquele método para determinada paciente. Então, tem critério de elegibilidade 1, 2, 3 e 4. O critério de elegibilidade 1, ele fala para mim que o método é muito seguro, é tranquilo, pode usar com segurança para aquela paciente ali, tá?
Não tem nenhuma restrição. O critério de elegibilidade 2 fala para mim que os riscos superam os benefícios, né? Ou seja, a paciente pode ter uma ou outra reação em relação àquele método, mas ele não é contraindicado para ela, não. Se não tiver nenhum outro melhor, que seja critério de elegibilidade 1, a gente vai prescrever o método que seja critério de elegibilidade 2. Aquele método que é critério de elegibilidade 3, o risco já é um pouco maior. A gente só vai usar o método contraceptivo que seja critério de elegibilidade 3 se não houver nenhum outro que a paciente possa usar, tá? Se não houver nenhum outro, aí a gente vai usar, mas sempre acompanhando essa paciente mais de perto, porque ele pode trazer alguns riscos para a paciente. E aqueles métodos que são critérios de elegibilidade 4 para determinada paciente, a gente não deve prescrever, de jeito nenhum. Por quê? Os riscos à saúde dessa paciente vão ser muito maiores do que o benefício, tá? Então, esses métodos que forem critério de elegibilidade 4, a gente não prescreve, tá bom? Gente, só um minutinho, eu vou só pegar um lencinho ali que eu esqueci de trazer, meu olho tá incomodando um pouquinho, tá? Só um minutinho. Vocês entenderam, gente, a respeito disso aí, do que é critério de elegibilidade? Que é segurança, eficácia. Sim. Isso a gente tem que ter muito em mente, porque isso que vai determinar a escolha do nosso método quando a gente for passar para nossos pacientes, tá? Essa eficácia aí do início que você tinha citado, você pode só resumir novamente, que eu não entendi, não? Tá. Esse índice. No próximo slide aqui, inclusive, a gente vai... Passou para vocês? Sim. Essa eficácia, ela fala para mim sobre a taxa de falha do método. Então, é a capacidade daquele método realmente proteger contra uma gravidez não planejada. Então, assim, qual que é a taxa de falha? Esse que é o índice de Peele. Então, quanto menor o índice de Peele, ele vai refletir para mim falando que há uma menor taxa de falha. Então, ele é mais eficaz em proteger contra uma gestação. Entendeu? Por exemplo, olha... pode falar. Mas aí é de acordo com a escolha da paciente, ela escolhe qual Não. agente. Não. Aí, olha só, cada método tem uma eficácia diferente. E a eficácia do método tem a ver com o uso correto dele. Né? Isso é inquestionável. A escolha da paciente vai ser assim: se ela chega querendo um método e ela não tem contraindicação, o ideal é que a gente favoreça e passe aquele método para ela, porque a gente vai acabar tendo uma adesão melhor, entendeu? Porque já é o método que ela quer. Ela já foi querendo aquele método, já deve ter lido alguma coisa, alguém já falou para ela, então, assim, se a gente passa um método que ela já estava querendo, porque ela não tem contraindicação, ótimo. Porque o fato dela usar de forma correta vai aumentar a eficácia do método. Entendeu? Agora, se ela não tem indicação... Desculpa, pode falar. Não, eu entendi. E assim, mas se ela por exemplo, ela vai lá e quer usar anticoncepcional, pílula, né? Anticoncepcional oral. E aí ela quer usar pílula. Só que ela é uma mulher que já tem história de trombose. Tá? Ela quer usar uma pílula combinada e tal, ela tem trombose. Eu não posso passar esse método para ela. Por mais que seja o que ela quer, ela tem contraindicação ao uso desse método. E a gente vai falar na frente por quê. Então, eu não vou passar. Por mais que esse método seja muito seguro, seja muito eficaz, pensando no índice de Peele dele, que é bem baixinho, se tiver o uso correto. Mas para ela, eu não posso passar, porque ele vai ser critério de elegibilidade 4. Porque ela tem um risco de trombose e esse método tem estrogênio. Para quem já teve trombose, ele é contraindicado. Tá certo, gente? Então, eficácia vai me falar qual que é a segurança daquele método em realmente evitar uma gravidez não planejada. Porque a mulher está usando para isso, para evitar a gravidez não planejada. Então, quanto maior a eficácia, né, maior a chance dela evitar essa gravidez. E por isso, olha para vocês verem aí, ó. Quando esse primeiro mesmo, falando do implante hormonal,
aquele subcutâneo que usa. Aí eles falam aqui, ó, do implante. Isso é o valor, é o índice de pio, 0,05. Então, com o uso correto, olhem para você ver, com o uso perfeito, correto, é de 0,05, ou seja, é muito baixo o índice de pio, quer dizer que é um método muito eficaz quando usado de forma correta, tá? Vamos ver aqui, ó, deixa eu ver aqui onde é que tem o anticoncepcional oral combinado, cadê? Não tem ele aqui não, mas acho que lá na frente tem. Mas era para vocês verem. Lactação e amenorreia. Com o uso correto, bonitinho, como é recomendado, tem um índice de pio até tranquilo, mais alto que os outros, mas até tranquilo. Se você usa do jeito que você quer, olha aqui como é que é o índice de pio. Aqui, as pílulas combinadas, aqui tem. Quando você usa certinho, bonitinho, todo dia, no mesmo horário, o índice de pio é 0,3, é um índice bem baixo. Então, fala que é muito eficaz. Agora, se você não usa de forma correta, ó, habitual, vai usando, né, tendo alguns erros, o índice de pio aumenta simplesmente para 3. Então, isso é um índice de pio alto, fala a respeito de falhas maiores, né? Então, saber reconhecer essa eficácia, né, esse índice de pio com o uso correto, é muito importante. Para a gente, inclusive, orientar a paciente, né? Tem que ter o uso correto. Se não tiver o uso correto, vai ser a mesma coisa de não fazer nada. Depois engravida, não fui orientado, não fui. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, porque eu não consigo ver o chat agora. Eu estou vendo só a tela, eu não vejo vocês, tá? Então, se tiverem dúvida, podem interromper, fiquem à vontade. Ô Jamile, essa porcentagem que aparece aí é baseada em quantas mil mulheres, no caso? 100, a cada 100 mil mulheres, se não me engano. Deixa eu confirmar. São 100 mil. Passou aqui, né? Eu acho que eu tenho outro aqui na frente que fala exatamente sobre isso, no slide aqui. Vou ver se aqui. São a cada 100 mulheres, viu? Fazendo o uso correto do método. Então, a cada 100 fazendo o uso correto, né, direitinho, perfeito, qual que é a taxa de falha? A cada 100, viu? Entendi, obrigado. Então, assim, a cada 100 mulheres fazendo uso da pílula combinada, usando certinho, bonitinho, no mesmo horário, como é recomendado, qual que é a taxa de falha? De 0,3. Então, é um índice bem baixinho. Gente, nem vasectomia, olha para vocês verem aqui, nem vasectomia, nem a salpingotripsia é um método, né? Eles são considerados definitivos, mas nem eles são completamente, como é que eu posso falar? Eficazes no sentido, né? Eu já tive paciente, inclusive, que engravidou após fazer vasectomia. Aí todo mundo fica o quê? A primeira coisa que vai pensar, traiu, né? Ah, a mulher traiu e tal. Aí a gente vai lá e pede o espermograma do parceiro e tá lá. Cheio de espermatozoides nadando lá, bonitinho. Então, assim, tem ainda a possibilidade de reversão. Hoje em dia, cada vez menos, né? Os métodos cirúrgicos e tudo estão cada vez mais seguros e tranquilos em relação a isso. Mas tanto já vi mulher engravidar por causa de reversão de vasectomia, quanto também por causa de reversão de salpingotripsia. Especialmente as técnicas mais antigas de salpingotripsia, que só amarravam, né? Não cortavam as tubas uterinas, não. Só tipo, davam um nó. E era mais fácil de desfazer, tá? Certo, pessoal? Olha só. Então, como eu falei para vocês, pensando nos métodos comportamentais, gente, esses métodos, tenham muito cuidado se vocês precisarem usá-lo um dia como método contraceptivo, porque tem que orientar muito bem essas mulheres, elas têm que conhecer muito bem o ciclo delas, bonitinho, porque vai ser baseado em alterações fisiológicas, às vezes mínimas, que acontecem no período da ovulação, para que seja evitada o coito, né, nesse período.
Então, assim, são mudanças sutis, a mulher tem que ter uma rotina extremamente rígida, toda certinha, não pode beber, não pode dormir tarde, não pode isso, não pode aquilo, então é meio complicado. Como eu disse para vocês, escolham aquelas pacientes que realmente podem fazer uso, querem e precisam fazer uso disso aí. Como que esses métodos vão funcionar? Então, eles vão reconhecer o período fértil baseado na ovulação, né, nessas mudanças, e vai se impedir o coito, né, a relação sexual nesse período. Geralmente, esse período é um pouco prolongado. Quando você vai falar assim, você vai pedir para não ter relação sexual por quase metade do mês. Então, tantos dias antes, tantos dias depois do provável período fértil da mulher. É outra coisa que é um pouco difícil, né, de ter controle também. Mas aí tem a tabelinha, tem o método do muco cervical, à medida que ele vai ficando mais fluidozinho, curva térmica, e o método sintotérmica que associa tudo isso. Pega a tabelinha, pega as alterações do muco cervical, pega as pequenas alteraçõezinhas da temperatura corporal que acontecem nesse período, para tentar evitar. Mas, como eu disse, tenham cuidado com esses métodos, tá bom? E aí, aqui embaixo, a gente vê o que a gente chama de LAN, que é lactação e amenorreia. Quem que é elegível para o uso do método LAN? Que, inclusive, tem nessa tabelinha que eu mostrei para vocês aqui, ó. Quer ver? Aqui, lactação e amenorreia, né? Quando falo dos métodos efetivos. Que tem um índice de pio até bom se é feito de forma correta. Mulheres que estão em amamentação exclusiva, então não pode ter nenhuma gotinha de água dando para o bebê, nenhum chazinho, nada. É amamentação exclusiva, sob livre demanda. A mulher não pode ter menstruado ainda, né? Então, se eu estou amamentando exclusivamente, livre demanda, só que aí a menstruação já veio, já não pode fazer uso do LAN. Então, tem que estar amamentação exclusiva, sem ter menstruado e por no máximo 6 meses. Não, a criança está indo para o 7º mês e eu estou fazendo LAN. Não funciona, porque a partir de 6 meses a gente sabe que a criança, o organismo dela, ela tem uma necessidade maior de outros alimentos, ela precisa se alimentar, então ela não vai sugar mais a mama de forma adequada. Porque como que isso funciona? O ato de sucção do bebê vai, na verdade, inibir os hormônios, né, que vão levar à inibição da ovulação. E aí, o que acontece? Se a mulher está dando leite, se a mulher está dando chazinho, se está dando outra alimentação, a frequência de sucção do bebê vai diminuir. Então, ela vai ficar um período maior desprotegida em relação àquilo ali. Por isso que só vai poder funcionar, né? Só vai poder usar e fazer esse método da mulher que esteja em aleitamento materno exclusivo com a criança em até 6 meses e sem ter menstruado. Tá? Se qualquer uma dessas coisas deixar de acontecer, esse método não é mais indicado. Mas é um método muito bom para puérperas, né? Para as mulheres que não querem fazer uso de algum método contraceptivo hormonal, querem amamentar direitinho e tá dentro dessas condições, respeito a essas condições, é um método bem tranquilo, tá? Ele pode também, para as que querem tudo, a gente pode muitas vezes também associar a um anticoncepcional hormonal só de progesterona, como a gente vai falar na frente aí. Gente, só lembrando que quando a gente está, né, a gente vai falar muito isso aqui ainda, mas sempre que a gente for atender uma paciente, todas as pacientes, né, desde adolescente até mulheres mais velhas, lembrando de falar sobre a dupla proteção, tá? Porque muitas vezes elas vão lá procurar a gente, querendo fazer uso anticoncepcional, a receitinha para pegar no bolso, lembrando que tem que fazer uso da dupla proteção, pensando no método de barreira. Por quê? Esses métodos que a gente está falando, eles vão proteger contra uma gravidez, se usados de forma correta, mas o único capaz de proteger contra infecções sexualmente transmissíveis vão ser os métodos de barreira, né? Então, a gente tem que reforçar, né, ser repetitivo nesse aí, porque uma gravidez não planejada pode pegar a gente de surpresa e tudo, mas, infelizmente, a gente tem infecções sexualmente transmissíveis que não tem cura, né? E aí vai realmente trazer prejuízo para o resto da vida, tá bom? Então, falando nisso, a gente tem os métodos de barreira, né? Então, como é que eles vão atuar, esses métodos de barreira? Eles vão impedir mesmo, de forma mecânica lá, que tenha o encontro do óvulo e do espermatozoide, né? Então, tem uma barreira impedindo que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. O que é o mais comum disso aí? Camisinha masculina.
O que o SUS tem? Camisinha masculina e camisinha feminina. Aqui, se vocês entrarem em qualquer unidade de saúde da família, vocês observem isso nas unidades que vocês estão frequentando agora mesmo, na recepção, na parte externa, assim, que seja de fácil acesso, sempre vai ter uma caixa de camisinha. Sempre. Qualquer um pode chegar, pegar, não precisa pedir, não precisa pegar pouca quantidade, nada. Só entra, chega, pega, sai, porque está muito acessível. Inclusive é para estimular mesmo o uso, né, da camisinha o tempo todo. A camisinha feminina, o SUS também fornece ela. Aqui em Montes Claros, ela só é conseguida, se eu não me engano, na Policlínica do Alto São João. Lá eles têm tudo. Mas ela é menos utilizada pelo tamanho, né, pelo desconforto, né, de algumas mulheres e tal. Mas ela é super eficaz. Inclusive, se a gente parar para pensar no HPV, que a gente vai discutir um pouco mais adiante, que às vezes a gente tem verruga genital, verruga na região anogenital, na região externa ali, e essas verrugas, que são uma das manifestações do vírus HPV, elas podem, né, são elas que transmitem o vírus, e aí como a gente tem o condom feminino que fica uma parte, né, do plástico exteriorizada, acaba protegendo um pouco mais até do que a camisinha masculina. Mas ainda assim a mais utilizada é a camisinha masculina. O que a gente tem no SUS então? Camisinha masculina, de forma assim, bem acessível mesmo em todas as unidades de saúde da família, e também tem a camisinha feminina em alguns pontos. Diafragma, espermicida, gente, isso aí nem é muito utilizado mais, né? Diafragma era como se fosse um capuzinho, que é de silicone, de látex e tudo. Mas assim, se a mulher engorda, tem que mudar o tamanho do diafragma, porque ele tem toda uma medição do tamanho de colo de útero e tudo. Se engorda, tem que mudar, fazer outro. Se emagrece, tem que mudar e fazer outro. Então, ele altera muito, né? E outro, não protege completamente contra ISTs como a camisinha. Assim como espermicida, esponja vaginal, que são mais barreiras químicas, né? Para diminuir a motilidade desse espermatozoide, não deixar que ele encontre dessa forma, mas ainda não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, o ideal é o que a gente tem, usar sempre camisinha. E é importante, especialmente quando vocês estiverem conversando com adolescentes, adultos jovens, que estão iniciando a vida sexual naquele momento, gente, falar sobre o uso correto, né? A gente tem que usar a camisinha de forma correta também, para que ela seja eficaz. Então, não é só anticoncepcional que tem que tomar todo dia no mesmo horário, bonitinho, não. Mas a camisinha tem que ser usada de forma correta também. Então, colocar com o pênis ereto, tirar o ar, né, da ponta e tudo, não diminuir a ereção ainda dentro da penetração, porque aí pode vazar. Ah, não, já teve a ejaculação. E aí não retirou o pênis logo. E aí vai vazar. Tem que ser orientado. Às vezes a gente não orienta, não fala, não, acho que já sabe usar e tudo. Especialmente adolescentes, eles não sabem. A gente tem que, tem alguma dúvida, como que usa, né? Vai falando assim, para deixar eles mais à vontade. Até para falar, não, pode perguntar o que você quiser, tem alguma dúvida. Se a gente fala isso, já dá uma liberdade maior. Porque às vezes a gente pensa que sabe, não, esses meninos de hoje sabem de tudo, olha a internet, vem isso, vem aquilo, e na verdade não sabe, tá bom? Algumas coisas que a gente tem que chamar a atenção, então, eles geralmente não possuem efeitos sistêmicos, né? Às vezes um ou outro pode ter alergia, que é o material principal da camisinha, é o látex, mas fora isso não tem efeito sistêmico. Não tem contraindicações, exceto por alergia, importante também, né? Não precisa ser prescrito, então, como eu disse, as camisinhas ficam lá disponíveis o tempo inteiro, quem quiser vai lá e pega. E como eu disse, só a camisinha masculina e feminina que vão proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, por isso, a importância da gente sempre falar sobre a dupla proteção. Se tiverem dúvida, vocês vão parando, tá? Falando. Outro dispositivo muito utilizado, gente, o DIU, dispositivo intrauterino. Então, como que o DIU vai agir, gente? A gente vai ter DIU de cobre e a gente vai ter DIU hormonal também. O que eu tenho na rede pelo SUS, só o DIU de cobre, né? Na rede eu não tenho nenhum DIU hormonal, tá? Então, o que a gente tem na rede é o DIU de cobre, ele tem a duração de 10 anos, né? Então, a mulher
ela participa da reunião de planejamento familiar, se tiver indicação e tudo certinho que a gente vai falar, a gente prescreve para ela, coloca esse DIU, pode ficar ali por até 10 anos, tá? Como que ele vai agir, gente? Então, pensando no DIU de cobre normal, que não tem hormônio, né? Ele impede a fecundação porque ele vai promover no útero como se fosse uma reação inflamatória mesmo, tá? Porque é um corpo estranho, todo corpo estranho, o organismo reage a ele. E aí vai produzir muitas substâncias, prostaglandinas, prostacyclinas, que vão deixar aquele meio impróprio para que haja a fecundação, tá? Além disso, ele vai aumentar a espessura, né? Deixar o músculo cervical mais espesso, e com isso dificulta também a penetração do espermatozoide. Então, é mais uma barreira mecânica mesmo, por alteração do meio em que ele está, por ser um corpo estranho, e essa reação inflamatória, né, libera essas substâncias que mudam esse meio, tá? Quando a gente tem o DIU hormonal, aí o hormônio também vai agir no eixo, né? Hipotálamo, hipófise. Ai, gente, nossa, tá ruim aqui demais. Ovário, para impedir também a ovulação. Mas o DIU hormonal também tem essa questão de ser um corpo estranho, de ter essa reação toda relacionada ao corpo estranho, tá certo? Quem que é elegível, então, para o DIU? Que a gente tem que pensar. Às vezes chega um paciente lá para a gente, doido para usar o DIU, porque esquece demais de tomar anticoncepcional. Esse eu não vou lembrar, tomar pílula todo dia, não dá certo, não vou conseguir e tal, e quer o DIU. Só que é uma mulher que tem um sangramento intenso, o fluxo menstrual dela é volumoso, tem uma dismenorreia, né, uma cólica menstrual muito grande. Essa paciente é uma paciente boa para o DIU, gente? O DIU de cobre, especialmente? Não é. Por quê? Os efeitos mais comuns do DIU, de cobre especialmente, é isso. Aumentar o fluxo, pode levar a quadros de dismenorreia, né? Cólicas em maior intensidade. E às vezes aumentando o sangramento, pode levar até quadros de anemia nessas pacientes. Então, assim, a gente precisa orientar. Às vezes ela chega, eu quero esse, e se a gente fala, pode aumentar seu fluxo, pode aumentar a dor durante a menstruação, aí a gente acaba convencendo pela explicação, tá certo? Requisitos para a colocação do DIU. Primeiro, ela tem que estar com o exame ginecológico em dia, bonitinho, TCCU atualizado, tá? Tem que estar tudo certinho. Não pode ter nenhuma infecção, né? Nenhuma vulvovaginite, nenhuma infecção vaginal, genital para a introdução, não. Então, tem que fazer esse exame, ver se ela não está com nenhuma infecção. Se tiver, vai tratar primeiro para depois introduzir o DIU. Tá? Diferente, por exemplo, de quando ela já tem o DIU e desenvolve alguma infecção. Ela já tem o DIU e, por exemplo, desenvolveu uma tricomoníase. Eu não preciso tirar o DIU porque ela está com tricomoníase, não. Eu vou tratar tudo certinho, mas se ela tiver com a tricomoníase antes, eu não vou introduzir o DIU com ela estando com a infecção, não. Eu trato a tricomoníase, depois eu vou e introduzo o DIU, tá certo? Lembrando que algumas mulheres que têm malformações uterinas, é difícil, né, para elas terem o DIU, porque a localização do DIU também tem que estar adequada dentro do útero para ele funcionar como método contraceptivo. E algumas mulheres que têm malformações uterinas têm essa dificuldade, tá? E muito, muito, muito importante, ela não pode estar grávida, né, gente? Então, antes de colocar, como é que funciona no DIU, no SUS? A mulher vai, participa da reunião de planejamento familiar, manifesta lá o desejo pelo DIU, na hora que a gente vai fazer a consulta individual dela. Aí a gente pede tudo isso, vamos fazer a PCCU, vamos ver se não tem nenhuma infecção, não tem tudo certinho, o PCCU está normal. Ela tem que ter um exame, um beta-HCG, falando que ela não está grávida, de pelo menos 24 horas antes, porque a gente encaminha ela para atenção secundária para ela colocar esse DIU. Aí ela tem que levar um beta-HCG de pelo menos 24 horas com beta-HCG negativo, tá certo? Então, o método seguro, tranquilo, ele pode ser colocado nas primeiras 48 horas após o parto, então é bem tranquilo. Pode ser colocado, mas na literatura fala que às vezes pode aumentar a expulsão. Por quê? Mulher que teve neném, o útero dela está contraindo para voltar ao tamanho normal. E nessa contração, pode às vezes, né,
expulsar o DIU, mas não tem contraindicação a colocar logo após o parto, não. Assim como após aborto, tá? Também não tem contraindicação, não. Jamile, em Alguma caso dúvida, gente, de... sobre o DIU? Em caso de imunossupressão no paciente, por exemplo, se estiver usando... Não tô Tá ouvindo. escutando? Acho que o microfone... Oi? Aqui tá dando para escutar normal. Conseguiu ouvir? Gustavo, não tô te ouvindo. Tá. Aí, ó, voltou. Aí, voltou. Fala, Tá. por exemplo, essa paciente com DIU, em caso de alguma imunossupressão com uso de corticoide, alguma coisa, influencia? Né? Olha só, não é uma contraindicação absoluta, mas, assim, o ideal é que seja evitado. Doenças hematológicas, imunossupressão, tá? Por exemplo, perguntar HIV positivo, é contraindicado usar DIU? Não é contraindicado, mas não é o melhor método, entendeu? Por exemplo, nos critérios de elegibilidade, seria um critério de elegibilidade 3. Eu só vou usar se não tiver nenhum outro que seja melhor para ela. Né? Ah, não, a única opção que eu tenho é esse. Aí a gente acaba usando. Mas não é a melhor opção, não. A gente só vai usar se realmente não tiver um outro. Tá? Entendi, obrigado. Ele deve ser colocado o DIU no período menstrual, não é isso? Ó, não necessariamente. Se você quiser colocar no período menstrual, pode. Porque aí já é uma, né, teoricamente, uma confirmação de que a mulher não está grávida, né, que é algo importante, como eu disse, precisa ter essa confirmação, então, de que ela não está grávida. E o colo do útero, gente, ele está um pouco mais aberto no período menstrual. Então, meio que facilitaria, né, a colocação, menos dor, menos desconforto. Mas não necessariamente. Eu não coloco o DIU só no período menstrual, tá? Então, eu não estou no período menstrual, mas estou com o meu beta-HCG de 24 horas, aí das outras 24 horas negativo. Eu posso colocar o DIU. Tá bom? Alguma dúvida mais, pessoal, sobre o DIU? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu falei, né, do SUS, ele tem duração de 10 anos, que é o DIU de cobre, né? Lembrando, sempre da dupla proteção. Gente, o DIU não protege contra doenças contra infecções sexualmente transmissíveis, né? Não protege. Então, a gente precisa orientar isso para os nossos pacientes. Né? Não vai interferir na amamentação, por isso que ele pode ser colocado imediatamente após o parto, né? Não tem problema. Pode ser usado até a menopausa também, sem problema nenhum, né? Ele não traz nenhum risco para a mulher. E, como eu disse, pode ser inserido até 48 horas após o parto e após aborto também, imediatamente, tá? Desde que não tenha nenhuma infecção, resto de placenta, nada. Fez uma curetagem, tudo. Já pode colocar o DIU? Pode. Ok? Gente, contracepção hormonal. Essa aqui é a que todo mundo mais tem dúvida, é a que mais, né, gera conversa. Olha só, a contracepção hormonal, ela hoje é o método mais utilizado em todo o mundo, é o contraceptivo hormonal. A gente tem ele oral, tem ele injetável, né? E dentro dos orais, aí a gente ainda vai ter os métodos que são combinados e os que são só de progesterona. Então, como que é isso? Então, o contraceptivo oral combinado é aquele que eu sempre vou ter naquela pílula um estrogênio e uma progesterona. Então, são pílulas que eu tenho estrogênio e progesterona juntos. Quando eu tenho um que é só um tipo de hormônio, esse tipo de hormônio vai ser só a progesterona, tá? Dentro dos orais combinados, a gente ainda pode ter aqueles que são monofásicos, bifásicos e trifásicos. O que é isso? Anticoncepcional oral combinado monofásico, aquelas pílulas que são todas da mesma corzinha, tudo certinho. Quando é monofásico, eu sei que em cada pílula daquela eu tenho a mesma dosagem de estrogênio e progesterona. Ou seja, todas as pílulas daquela cartela são iguais, em dosagem de progesterona e estrogênio, iguais. Quando eu tenho cartelas que são bifásicas, eu tenho uns comprimidos de uma cor, uns comprimidos de outra cor. O que eu está me falando? Aqueles comprimidos de cores diferentes têm dosagens diferentes
de estrogênio e de progesterona. Os comprimidos que são da mesma cor vão ter a mesma dosagem, mas os comprimidos de cores diferentes vão ter dosagens diferentes. E quando é trifásico, da mesma forma. Então, são 3 comprimidos de cores diferentes, com cada cor com uma dosagem específica. Por que isso é importante, né? A gente vai ver que quando a gente vai introduzir um anticoncepcional para uma paciente, um anticoncepcional oral hormonal, a gente vai ter que ver todos os critérios de elegibilidade dela. Por quê? Se for uma mulher que fuma, que tem mais de 35 anos, que tem história de trombose, que tem história de enxaqueca com aura, os anticoncepcionais orais combinados, que tenham, ou seja, que tenham estrogênio e progesterona, eles não são indicados para essa mulher, tá? Se ela já tiver história de trombose, ele passa a ser critério de elegibilidade 4. E nesses outros casos, critério de elegibilidade 3, porque tem um risco maior para ela. A gente só vai usar se não tiver nenhum outro que seja possível. Esses anticoncepcionais, toda vez que a gente for prescrevê-los, a gente vai tentar prescrevê-los com a menor dosagem hormonal possível. Por quê? Quando eu falo em menor dosagem hormonal, eu estou falando que a eficácia contraceptiva está garantida, porque a Anvisa só libera, né, os anticoncepcionais que têm a dosagem hormonal capaz de proteger contra a gestação, que é o que se quer, mas, ao mesmo tempo, eu tenho menos efeito colateral. Se eu falo em menos dosagem, né, em dosagem de hormônio mais baixa, eu tenho menos efeito colateral. Especialmente falando, gente, em relação ao estrogênio. Quando eu falo em pílulas de alta dosagem, de baixa dosagem, eu me refiro praticamente ao estrogênio, tá? As principais complicações e contraindicações estão relacionadas a esse hormônio. A progesterona dá efeito colateral e tudo dá, com certeza, muitos. Só que não são efeitos colaterais perigosos no sentido de colocar a vida da mulher em risco. São desconfortáveis, às vezes uma retenção hídrica, uma dor de cabeça e tudo, mas, por exemplo, não vai levar uma mulher dessa a um infarto. Antigamente, as pílulas anticoncepcionais, quando elas foram lançadas, elas tinham uma dosagem de hormônio estrogênio de 150 microgramas. Então, essas pílulas de 150 microgramas, elas eram consideradas de alta dosagem hormonal. Muito alta, na verdade. E aí, era observado nessa época assim, altos índices de infarto, de AVC, de trombose, muitos mesmo. Aí os estudos foram sendo feitos, aí foram reduzindo as dosagens, e aí, 150, 100. Hoje, as pílulas anticoncepcionais, a dosagem de estrogênio delas tem no máximo 50 microgramas. Né? São consideradas hoje baixa dosagem, mas as mais altas são de 50 microgramas. Mas a gente tem pílulas hoje de até 15 microgramas de etinilestradiol, que é o principal estrogênio utilizado nas pílulas anticoncepcionais. Com isso, reduziu-se muito a chance de infarto, a chance de AVC, a chance de trombose, que eram muito comuns lá atrás, quando essas pílulas foram lançadas. Tá? Então, hoje, qualquer pílula com menos de 50 microgramas de etinilestradiol, que é o principal estrogênio, né, são consideradas pílulas de baixa dosagem. Então, quando a gente for começar com o anticoncepcional para os nossos pacientes, vamos tentar colocar os anticoncepcionais com as menores dosagens, porque isso faz com que elas tenham menos efeitos colaterais, e tendo menos efeitos colaterais, a gente está garantindo uma eficácia maior, porque ela vai usar de forma mais correta, né? A adesão ao tratamento vai ser melhor. Então, a gente tem que procurar privilegiar essas pílulas. Aí, às vezes, a gente começa com essa pílula de baixa dosagem. Depois de um tempo, a gente precisa, gente, pelo menos uns 3 ciclos, tá? Usando aí para ver se, tem que trocar, não tem, adaptou, não adaptou. Pelo menos uns 3 ciclos. Essa mulher está usando uns 3 ciclos, ou então está usando há anos, já do nada começa a ter uma coisa que a gente chama de spot, né? Que é aquela borrinha no meio do ciclo, um sangramentozinho leve no meio do ciclo. Às vezes, essa dosagem está muito baixa, dosagem de estrogênio. O estrogênio é que na fase inicial ali do uso do anticoncepcional, vai manter o endométrio firme, tá? Para ele não descamar. Às vezes, a dosagem de estrogênio na pílula ela é eficaz para evitar o pico de LH e, com isso, evitar a ovulação. Então, previne mesmo a gestação, mas ele não é capaz de manter o endométrio firme. E aí o endométrio começa a dar uma descamadinha e começa a incomodar, porque suja calcinha e tal.
Aí, o que a gente faz? Às vezes passa uma pílula bifásica. Por quê? Nas pílulas bifásicas, a dosagem de estrogênio acaba sendo um pouquinho mais alta nas primeiras, para fazer com que esse endométrio fique mais firme, né? Forte ali, para ele não estar descamando toda hora, e depois as outras pílulas acabam tendo uma dosagem um pouco mais baixa, tá? Então, tem algumas indicações do uso dessas pílulas, mas lembrando que o ideal é sempre a gente começar com dosagens mais baixas, e aí a gente vai vendo se precisa adaptar ou não para as nossas pacientes, tá certo? Pensando em contraceptivos de progesterona, a gente vai ter tanto injetável, a gente vai ver tanto injetável quanto oral. O oral, a gente tem para as mulheres, e aí tem pelo SUS também, especialmente para as puérperas, tem o que a gente chama de mini pílula. São anticoncepcionais só de progesterona, indicado para aquelas mulheres que acabaram de ganhar neném e vão amamentar. Por quê? A progesterona não vai influenciar no leite materno. Não influencia em qualidade, não influencia em quantidade, nada. Mas o estrogênio, sim. Então, pílulas anticoncepcionais hormonais combinadas, que tem estrogênio e progesterona, elas são contraindicadas para mulheres que estejam amamentando, porque vão diminuir a quantidade do leite, também vão alterar a qualidade desse leite, tá certo? Então, para a mulher que está amamentando, não são indicadas. Aí tem as mini pílulas. Só que as mini pílulas, elas também só devem ser utilizadas até 6 meses, que é quando a mulher está em aleitamento materno exclusivo, né? Pelo menos na teoria. A partir daí que o bebê já vai começar uma alimentação complementar, a mini pílula não é mais tão eficaz, porque a mini pílula, ela tem uma dosagem bem baixinha de progesterona, né? Aí ela não é, quando ela está junto com o LAN, aí eu estou tendo uma coisa potencializando a outra, né? Então, a sucção está lá estimulando a inibição desses hormônios, tem uma dosagem de estrogênio que vai lá e inibe também, mas a partir de 6 meses não funciona mais. Só que eu tenho outras pílulas que são só de progesterona, não são chamadas de mini pílulas, porque a dosagem de progesterona delas é mais alta. E aí a dosagem sendo mais alta, ela pode usar inclusive depois, não, quero continuar usando só essa pílula de progesterona, porque ela vai proteger contra a gestação, novas gestações, né? E é só de progesterona, tá? Por exemplo, Cerazette, não sei se vocês já ouviram falar, é um nome comercial de uma pílula anticoncepcional só de progesterona que a mulher pode usar por longo prazo, independente de estar ou não nos primeiros 6 meses de puerpério. Que ela tem uma dosagem mais alta e vai acabar inibindo a ovulação, tá bom? Gente, o que a gente tem que pensar a respeito das pílulas anticoncepcionais? Como eu disse, são métodos muito utilizados, mas tem as indicações e contraindicações, a gente precisa vê-los muito bem. O povo chega assim, não, porque minha vizinha usa anticoncepcional e tal, eu queria usar também. Eu tenho que entender. O estrogênio, ele tem uma atividade protrombótica, tá? Ele age no fígado, nos fatores de coagulação e tudo, deixando o ambiente protrombótico. Então, se a mulher... Lógico que não é protrombótico, assim, todo mundo vai tomar, então vai ter trombose? Não. Mas se ela tiver outros fatores de risco, que a gente vai juntando um aqui, juntando outro ali, juntando outro ali, aí a gente pode causar e aumentar muito o risco dessa mulher ter. Então, como eu disse, se é uma mulher que já teve uma história de trombose, aí eu vou dar uma anticoncepcional, que eu sei que tem um hormônio que pode potencializar aquilo ali, não vou dar, não devo dar. Ela fuma muito, fuma não sei quantos cigarros, né? O tabagismo, a gente sabe que também tem um efeito, né, de potencializar a trombose. Então, não é a melhor indicação para ela. Mulher que acabou de amamentar, deixa eu falar para vocês, ela acabou de amamentar. Já falei que não tem indicação de estrogênio, mas desculpa, ela acabou de ganhar neném, mas ela não quer amamentar. Falei que se ela quisesse amamentar, não pode passar estrogênio de jeito nenhum. Ela não quer ou não pode amamentar. Tá? Tem isso também, às vezes ela não pode. Mas ela não quer e tal, não vai amamentar, mas acabou de ganhar neném. E quer fazer uso de um método contraceptivo combinado. A gente vai esperar, gente, pelo menos entre 6 a 8 semanas do parto para passar esse método contraceptivo combinado para ela. Por quê? A própria gestação já tem algumas alterações também que são a favor de trombose, né? São alterações de fatores de coagulação e tudo, que deixam a mulher assim, mais suscetível.
Quando a mulher acaba de ganhar neném, especialmente pelas primeiras 4 a 6 semanas, esses hormônios ainda estão ali, ainda estão agindo, ela ainda tem efeito deles no organismo. Se eu, nessa fase inicial, já entro com o estrogênio para ela, eu posso aumentar a chance dessa puérpera acabar tendo um efeito, né, uma trombose, algum efeito vascular desse jeito, tá bom? Então, mesmo para aquelas mulheres que não querem ou não podem amamentar e querem fazer uso do método contraceptivo combinado, a gente vai esperar um tempinho para prescrever esse método, tá certo? Pacientes que são hipertensas, olha só, não é uma contraindicação o uso do método contraceptivo hormonal combinado, mas se ela for uma hipertensa descompensada, aquela hipertensão de difícil controle e tudo, também não é o melhor método. Por quê? A progesterona pode liberar prostaglandinas que vão levar a uma alteração da PA. Aquela mulher que não é hipertensa ou que tem uma hipertensão bem controlada, essa alteraçãozinha não vai descompensar nada, não. Mas para aquela mulher que já é bastante descompensada, vai ser um fator a mais para a gente conseguir o controle da hipertensão dessa mulher. Tá? Então, a gente acaba evitando passar nesses casos também. Tá certo? Deixa eu ver o que mais, gente. Se tiverem dúvidas aí sobre os efeitos, vocês vão falando, tá? Então, pensando nos combinados, as maiores problemas e contraindicações estão relacionadas mesmo a eventos trombóticos, tá? Que aumentem a chance de infarto, que aumentem a chance de um AVC isquêmico, que aumentem a chance de uma trombose mesmo. Vamos pensar no uso. Eu falei que esses métodos, eles vão agir, né? Evitando o pico de LH, inibindo o pico de LH, e ao inibir o pico de LH, a gente não tem ovulação. Para que isso ocorra de forma correta, é preciso usar de forma correta. Então, indicado para as para com a maior quantidade de pílula, que tem 21 comprimidos em cada cartela. Um comprimido ao dia, de preferência sempre no mesmo horário, durante 21 dias. Terminou a cartela de 21 para 7 dias, é o período em que normalmente a menstruação vai descer, e inicia uma nova cartela no 8º dia. Quando a gente passa o anticoncepcional pela primeira vez, a gente passa pedindo para iniciar o uso da pílula com o início do ciclo menstrual. Então, eu menstruei hoje, vamos tomar primeiro a pílula hoje. E a partir de então, um ao dia, todo dia, no mesmo horário, durante 21 dias, paro, 7 dias e começo no 8º dia, recomeço outra cartela no 8º dia. Tem algumas cartelas que são de 28 comprimidos. Então, a gente vai tomar um comprimido todo dia sem parar. Algumas são mesmo no sentido da mulher entrar no estado de amenorreia, outras não. Os últimos comprimidos são placebo, só para ela não esquecer mesmo, parar 7 dias e depois esquece de voltar a tomar no 8º. Então, se tem isso de tomar todo dia, né, às vezes dá essa continuidade. E aí, o que acontece muito? A mulher esquece, né? Nossa, chega lá desesperado. Nossa, eu esqueci de tomar a pílula hoje, o que eu vou fazer? Então, o que a gente vai pensar para essas mulheres? Esqueci de tomar a pílula, mas tem menos de 24 horas, por exemplo. Eu, Jamile, tomo anticoncepcional e também meu anticoncepcional geralmente toma às 8 horas da manhã. Aí agora, que já são 6 horas da tarde, eu lembro, nossa senhora, esqueci de tomar meu remédio hoje. O que eu tenho que fazer? Vou lá e tomo, normal, como se fosse 8 horas da manhã, mas amanhã volta a tomar 8 horas da manhã do jeitinho. Quando eu esqueço, e tem mais de 24 horas, aí chega amanhã, eu tomo geralmente 8 horas da manhã. Amanhã, quando eu vou tomar outra pílula, eu lembro, nossa, esqueci de tomar a pílula de ontem. Porque geralmente essas cartelas, inclusive, vem lá, né? Mostrando, falando os diazinhos da semana, tudo. Eu lembro que eu esqueci de tomar a pílula de ontem. O que eu vou fazer? Vou tomar 2 agora. Então, se eu esqueci, tem mais de 24 horas, menos de 48, mas mais de 24, eu vou tomar 2. Então, eu vou tomar a que seria do dia de hoje e a do dia de ontem que eu esqueci, tá? Mas se aí eu fico 2 dias sem tomar, aí 2 dias sem tomar, não vou ficar tomando 3 pílulas não, tá, gente? A do dia mais de 2 dias não. Quando tem mais de 2 dias que eu esqueci de tomar, o que eu vou fazer? Tomar 1 ao dia, terminar minha cartela normal, tomar do dia e 1 ao dia e vou usar a camisinha por pelo menos 7 dias. Então, a recomendação da literatura é, se você tomar uma pílula, tem menos de 24 horas, toma normal e segue a vida tomando no mesmo horário a partir do dia seguinte. Tomei, tem mais de 24 horas, toma as 2. A de ontem e a de hoje, e sigo tomando a partir de amanhã, tudo bonitinho, no horário certinho.
Mas se eu já esqueci 2 pílulas, hoje seria a terceira, aí eu não vou tomar 3, eu vou tomar só de hoje, os outros dias seguindo, mas aí eu tenho que usar camisinha por pelo menos 7 dias. Eu já falo para minhas pacientes assim, usa 10 a 14 dias, viu, gente? Senão, mas é uma recomendação da literatura que se use por pelo menos 7 dias, nesses casos de esquecimento. Tá certo? Alguma dúvida, gente, sobre o anticoncepcional oral combinado? Olha só, quando que ele é um ótimo uso, independente, fora da contracepção, eu não quero usar, não tenho vida sexual ativa, não estou querendo prevenir. Mas, por exemplo, quando a mulher está no início da vida reprodutiva, especialmente nos primeiros anos após a menarca, o ciclo é muito irregular, porque o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, ele é imaturo ainda, sabe assim, fica uma bagunça de hormônio lá. Então, por isso, muitas vezes, a mulher tem fluxos muito intensos, que duram 7, 8 dias, com dismenorreia intensa, muita cólica. Aí, do nada, fica 2, 3 meses sem menstruar, e aí menstrua de novo desse jeito, é uma bagunça. E isso causa desconforto porque às vezes suja a roupa, porque às vezes gera um quadro de anemia, porque o fluxo está intenso, porque tem uma TPM terrível, porque está sentindo muita dor, muita cólica no período menstrual. A gente tem indicação de fazer uso do método contraceptivo. Um dos tratamentos para essa fase seria introduzir o anticoncepcional. Aí, às vezes, a gente atende adolescente de 14, 15 anos que vai com a mãe com essa queixa. E a gente fala que o tratamento seria o anticoncepcional. A adolescente está lá doida para usar e a mãe não, né? Não, mas é anticoncepcional, não sei o quê. Mas a gente precisa indicar e orientar, né? Falar, explicar o porquê da indicação, porque fica parecendo que a gente passa anticoncepcional, é como se estivesse assinando uma carta dentro de não, você está tomando anticoncepcional, você pode iniciar a sua vida sexual. Eu acho que é isso que passa na cabeça dos pais. Mas a gente tem que explicar para eles o porquê daquilo ali, daquele uso. E melhora demais, gente. Melhora muito, muito, muito a qualidade de vida, tá? Porque diminui a cólica, vai diminuir o fluxo, diminui a chance de desenvolver anemia, tá? Sem contar que a gente fala só às vezes, reforça muito essa questão de pontos negativos associados ao hormônio, e a gente sabe que o hormônio tem mesmo algumas coisas a serem consideradas, mas, por exemplo, o uso do anticoncepcional hormonal combinado, ele diminui a chance de câncer de ovário, diminui a chance de câncer de endométrio, como eu disse, diminui a chance de ter uma anemia por causa dessas irregularidades menstruais, tá? Dismenorreia, TPM. Então, tem pontos bastante positivos também, tá? Que a gente precisa reforçar para os pacientes que quiserem e puderem fazer uso, tá bom? Alguma dúvida em relação ao contraceptivo hormonal combinado? Certo. Progesterona, então, falei, a gente tem esses comprimidos também. E aí, o mesmo, gente, a gente vai ter injetável. E pelo SUS eu tenho oral? Tenho, né? O mais comum que a gente tem no SUS é o ciclo 21. E tem o injetável também. Tem o injetável mensal, e esse mensal ele vai ser combinado nesse mensal. O paciente vai tomar uma vez ao mês, a cada 30 dias, eu vou ter estrogênio e progesterona nesse anticoncepcional. E eu vou ter também o trimestral, que é só progesterona. Puérpera pode usar o trimestral? Pode também, tá? Porque ele é só progesterona. Então, a cada 90 dias, a mulher vai fazer o uso de uma injeção. O que acontece nesse trimestral, que é só de progesterona? Uma dosagem muito mais alta de progesterona, então pode dar mais efeito colateral. Progesterona que causa retenção hídrica, dor de cabeça, às vezes muito spot, né? Sangramento no meio do ciclo. A fertilidade costuma, né, pela literatura, costuma voltar um pouco mais tarde, quando a mulher faz o uso do trimestral, porque ele, depois de um tempo, leva a um quadro de amenorreia, né? Então a mulher para de menstruar, e aí, pela literatura, fala que a média, né, de se voltar à fertilidade é em média 6 meses após a última injeção, né? Então, assim, eu particularmente não gosto muito do injetável, não. Vários pacientes chegam queixando, falando do spot, desse sangramento no meio do ciclo, tá? Então, não acho o melhor, não. Uma outra coisa, gente, já falei várias vezes que o anticoncepcional vai ser de acordo com o perfil da nossa paciente, por isso a nossa anamnese tem que ser bem feita para saber reconhecer os riscos dessa paciente
e as melhores indicações, mas uma coisa muito boa também do uso anticoncepcional, por exemplo, pacientes com SOP, síndrome dos ovários policísticos, né? Esses pacientes, geralmente, elas têm ciclos irregulares, têm dismenorreia intensa, tem sintomas da síndrome, né? Exortismo, acne. E aí a gente tem também anticoncepcionais que são específicos, não é qualquer um que eu vou passar. Se eu estou falando de síndrome dos ovários policísticos, que eu sei que eu tenho muito hormônio androgênico, eu tenho que usar uma progesterona antiandrogênica. Então, eu tenho que procurar e escolher um anticoncepcional que tenha uma progesterona antiandrogênica, que vai regularizar o ciclo, vai diminuir as cólicas, vai melhorar a pele da paciente em relação à acne, porque eu estou bloqueando esse hormônio antiandrogênico, tá certo? Selene é um tipo muito comum e conhecido, né, de nome comercial de anticoncepcional, que é indicado para pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Porque a ciproterona, que é o tipo de progesterona que tem nesse anticoncepcional, ele é uma progesterona antiandrogênica, tá? Selene, Diane. Então, são medicações que são anticoncepcionais bons para esse tipo de paciente, tá? Então, se tem um paciente que está com essas características, quer fazer uso do método contraceptivo, lembre-se de escolher um hormônio que seja adequado para ela, tá bom? Aqui, gente, só alguns efeitos que podem surgir. A gente tem que explicar para o paciente que não é todo mundo que vai ter, mas pode surgir, só que são mais comuns nos primeiros ciclos. Por isso que eu falo que o ideal é que a gente espere pelo menos uns 3 ciclos, né? Para ver como é que vai evoluir em relação a essas características que tende a melhorar, tá? Falar que são normais, né? E que vão passar. E como eu disse, quanto menor a dosagem hormonal, especialmente pensando na questão do estrogênio, né? A gente tem menos efeitos colaterais e aí tem uma maior adesão dos nossos pacientes. Aqui alguns critérios de elegibilidade, tá? Relacionado à Organização Mundial de Saúde. Então, o que seriam, né? Os critérios de elegibilidade em relação ao tipo de doença que a paciente tiver. Como eu disse, o mesmo método ele pode ser um critério 1 para um e critério 4 para o outro, tá? Gente, isso de critério de elegibilidade, vocês têm que olhar, não dá para passar aqui não, você vai ficar aqui uns 50 slides só passando, mostrando, falando disso, sem, né? E aí, é olhar lá para ver mesmo, não dá para decorar também, a gente vai, quando tem dúvida, vai lá, pesquisa, mas uns são mais importantes, pensando especialmente nessa questão da trombose do estrogênio, tá? E aí, ó, o índice de PIL que eu falei para vocês naquela hora, que é a taxa de falha a cada 100 mulheres, tá? Com o uso correto em um ano. Então, ó, o implante já tem o menor índice de PIL. Então, o menor índice de PIL quer dizer a maior eficácia, tá certo? Outros tipos, gente, aqui eu vou só citar mesmo, porque a gente não tem, né, no SUS, mas para vocês saberem que existem. Então, tem esse implante. E aí, quanto tempo que ele vai valer? Depende da marca. Tem uns que são 3 anos, outros 2, outros 5. Então, depende da marca, tá? Tem pílulas vaginais, que também são pílulas hormonais. Então, ao invés de tomar uma pílula, né, de forma oral todo dia, tem a introdução dessa pílula mesmo na região vaginal, tá? E a absorção ocorre pela mucosa vaginal mesmo, tá? Tem os anéisinhos vaginais, tem adesivo, caixinha de adesivo, que você vê geralmente com 4 adesivos, você vai colocando na pele, deixa um adesivo por semana, geralmente em pele coberta, né? Que não fica exposta ao sol, que sue menos. E aí vai trocando a cada uma semana. E tem o DIU, né? Hormonal também. O mais conhecido é o Mirena. O mais conhecido é o Mirena, mas tem um que chama Cailina também. A diferença é que tem uma dosagem de hormônio ainda mais baixa do que o Mirena, tá? E ele é menorzinho também. Mas, como eu disse, nenhuma dessas opções a gente tem no SUS, não. Mas são opções hormonais, tá? Só para vocês verem. E aqui, gente, eu quero muito, muito, muito chamar a atenção de vocês em relação a isso aqui. Contraceptivo de emergência. Isso não é método contraceptivo, tá, gente? Pra gente estar usando todo dia, igual a gente usa anticoncepcional. Não é.
Então, não tem essa indicação. Isso, como o próprio nome diz, é de emergência. Então, são em situações, a camisinha estourou, foi vítima, né, de um abuso, de um estupro, então tem a indicação de fazer uso dessa pílula. Nossa, essa vez estava sem anticoncepcional, sem nada, e acabou acontecendo sem a relação, sem a camisinha, sem nada, aí a gente usa. Mas quanto mais utilizar, menor a eficácia desse método, tá? Aquele povo que vai usando a pílula do dia seguinte como método contraceptivo, tá? Tem uma grande chance de engravidar, porque quanto mais se usa, menor a chance, tá? Menor a eficácia desse método. Então, esse método mais utilizado é esse que a gente chama de método USP, que ele é combinado também, né? Tem estrogênio e progesterona nele. Então, vem lá, geralmente, duas pílulas juntas. Você toma a primeira pílula, gente, quanto antes iniciar o uso, maior a eficácia também, né? Lembrando que após 72 horas, já não tem quase que nenhuma. Então, quanto antes, melhor, próximo da relação sexual desprotegida. E a outra você vai tomar 12 horas após a primeira, né? Então, teve relação sexual desprotegida essa noite. Já levanta, vai, providencia, toma a primeira pílula e 12 horas depois toma a segunda. Tá certo? É uma dosagem de hormônio muito alta. Então, ter sangramentos depois irregulares, dá uma bagunçada na menstruação, no ciclo, depois que faz o uso. E, como eu disse, quanto mais se usa, menor a eficácia. Não são dosagens de hormonal mais altas, às vezes pode dar dor de cabeça, né? Inchaço, retenção, mas não deve ser entendido como um método contraceptivo, mas sim como um método de emergência. Uma coisa importante, gente, pílula do dia seguinte não é abortiva. A pílula do dia seguinte, se já tiver acontecido a fecundação, não vai abortar, tá? Não vai tirar o embrião dali, não. Aconteceu a fecundação, vai evoluir do mesmo jeito que evoluiria se não tivesse tomado a pílula. O povo às vezes olha assim, nossa, esse aí tinha que nascer mesmo, viu? Porque tomou a pílula no dia seguinte ainda, né? Às vezes é porque começou a usar depois de 72 horas, então já tinha muito tempo, já tinha dado tempo de ter, né, a fecundação, então não é uma pílula abortiva. Então não é assim, eu tô grávida aqui, ó, vou tomar lá e vai abortar. Não existe isso, tá bom? Só vai funcionar se não tiver tido a fecundação ainda. Alguma dúvida sobre a contracepção de emergência? Eu não vejo vocês, é muito ruim. Então, tá bom. Gente, só para vocês entenderem também que algumas medicações, elas vão interagir com os anticoncepcionais e vão diminuir o efeito desse anticoncepcional, tá? Então, tanto o anticoncepcional ele pode diminuir o efeito terapêutico de algumas medicações, quanto essas medicações podem diminuir a eficácia no método contraceptivo, tá? Então, às vezes a gente vê aí, tá usando antibiótico, né? Alguns tipos de antibiótico, anticonvulsivantes, né? Pode estar causando também. E aí, nossa, estava tomando tudo certinho, bonitinho, fui e engravidei. Então, será que não teve o uso de alguma medicação concomitante aí que tenha interferido no efeito, né, do anticoncepcional? Só para vocês terem, né, esse conhecimento, saberem que algumas medicações podem influenciar também. Pessoal, e por último, né, não menos importante, mas por último, a gente tem o que a gente fala de métodos definitivos, mas como vocês já viram, mesmo os definitivos a gente pode ter falhas, né, erros aí. Hoje menos, mas ainda assim podemos ter. Então, a gente tem a laqueadura tubária, que é a salpingotripsia, e tem a vasectomia, né? São dois métodos que são oferecidos pelo SUS, o paciente tem que participar da reunião de planejamento familiar. Desde 2022, a gente teve algumas mudanças, né, em relação à lei que rege a cirurgia mesmo, né, o ato em si pelo SUS, de fazer esses métodos. Antigamente eram 25 anos de idade, ou pelo menos 2 filhos vivos, o parceiro tinha que autorizar, tinha que estar de acordo, hoje não. Desde 2022, como que é isso? Eles têm que participar da reunião de planejamento familiar, têm que manifestar o desejo pelo menos 60 dias antes, né, da cirurgia em si, mas a idade, que era de 25, reduziu para 21 anos de idade,
ou 2 filhos vivos. Então, não, eu sou uma mulher de 18 anos e tenho 2 filhos vivos já. Eu quero fazer salpingo-tripsia. Posso, tá? Então, são 21 anos sem filho nenhum vivo. Eu tenho 21 anos, não tenho filho, não quero ter. Eu posso fazer a ligadura? Posso. Não, eu tenho 18, tenho 2 filhos vivos e tal. Meus filhos estão aí, ó, já com 5 anos, já tive um menino com 13 anos de idade, tá? Um com 5, outro com 4. Quero fazer? Posso também, tá? Não precisa mais de autorização do parceiro. Então, se o parceiro for contra, azar dele, né? Você pode fazer, sim, tem autonomia para isso. Tá certo, pessoal? E uma outra coisa muito importante em relação a isso. Antigamente, não se permitia fazer a ligadura tubária, né, a laqueadura, no parto. Antigamente, isso era proibido. Através dessa lei de 2022, também teve essa mudança. Agora, se a mulher se programou antes, se participou da reunião de planejamento familiar e manifestou esse desejo 60 dias antes do parto, está lá tudo documentado, ela não precisa voltar depois para fazer a cirurgia, não. Ela pode fazer durante o parto, né? Isso, inclusive, é ignorância. Eu sempre achei isso. A mulher está lá, não pode fazer no parto. Tem que voltar 45 dias depois, pelo menos, do parto, para ir lá e submeter uma nova cirurgia com criança pequena, aumentando, né? Então, agora, a gente já pode fazer no parto, sim, desde que tenha toda a documentação certinha, tá bom? Então, 21 anos ou 2 filhos vivos, não precisa de autorização do parceiro, e pode fazer no parto se tiver com toda a documentação em dia. Tá? Aí só para mostrar como é feita a técnica. E, gente, por fim, adolescente. Vocês podem atender adolescentes sozinhos e prescrever anticoncepcional? O que vocês acham? Exatamente, Natália. Adolescente, ele já tem, né? Um adolescente capaz, que não seja, né? Não tem uma deficiência que não incapacite, ele tem o direito, sim, tá? A gente não está errando em prescrever, não está fazendo coisa errada, não. A gente não precisa chamar o pai para conversar e falar, ó, tá sendo concepcional do seu filho, ou ó, tá tendo vida sexual ativa, não, se decidir o médico, ele tem direito a isso, sim. Tá certo? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes fala, não vou passar. Não. Não tendo contraindicação, a gente pode passar sem problema. E não precisamos quebrar sigilo médico para falar para o pai ou para a mãe que está fazendo uso do método, não. Viu, gente? Aí a pessoa fala bem assim, não, um adolescente de 13 anos, aí procura a gente lá para prescrever anticoncepcional, porque começou a vida sexual, e vai, inclusive, eu acho ótimo, né? Porque foi procurar, quis se orientar, quis fazer tudo certinho. Aí fala, nossa, mas menos de 14 anos é estupro, não é não? Ter relação sexual com menor de 14 anos não é estupro? Como que eu passo anticoncepcional? Deixa eu falar, se vocês não passarem, ela vai chegar lá depois para vocês fazerem um pré-natal. Tá? E vai falar bem assim, não, eu vim aqui, eu pedi. Né? A gente não pede, gente. Né? A gente não vai impedir. A menina tá lá, tem um namoradinho. Ela, né, tem a questão legal e tudo, mas mesmo assim, a gente não está fazendo errado, não. Tá? Se for, não posso prescrever porque é menor de 14. De jeito nenhum. Pode prescrever, se for orientor, não quer exigir. Muito melhor a gente menos riscos e tudo, mas não é contraindicado o anticoncepcional oral combinado para aquela que não tem fator de risco, não. Outra coisa, gente, olha só, tem uma mulher que já teve um trombose, já tem história de trombose, e ela quer fazer uso de anticoncepcional oral hormonal. Tem algum que a gente possa passar para ela? Vocês acham? No caso, vai ser só o de progesterona, né? Exatamente. Ela não pode usar o que tenha estrogênio, mas de progesterona, só progesterona ela pode, tanto oral quanto injetável, tá? O problema em relação à trombose está relacionado ao estrogênio, não à progesterona. Então, ela teve trombose, ela não pode usar nada que tenha estrogênio, mas progesterona pode, tá bom? E no período puerperal, acho que a gente já falou, né? Só progesterona para a mulher que quer amamentar, que está amamentando, a mini pílula ou os outros de progesterona que tem uma dosagem mais alta, e ela pode continuar usando depois.
tanto oral quanto trimestral também. Se não quer amamentar ou não pode amamentar e quer fazer uso do método contraceptivo combinado, a gente dá um intervalozinho de segurança de pelo menos 6 a 8 semanas após o parto, por questões hormonais mesmo, do período gestacional, que podem aumentar a chance de uma trombose, tá bom? Ô Jamile, eu fiquei com uma dúvida aqui nessa questão que você disse aí do sigilo médico. Um adolescente lá, menor de 14 anos, que considera como se estupro de vulnerável, o médico ele não é obrigado a comunicar o conselho. Ela vai lá te falar que ela vai ter ação sexual e ela tá querendo um método contraceptivo. Às vezes ela nem teve ainda. E se tiver tido, ela não vai te falar quem é, assim, meu parceiro, meu não sei o quê. Como é que você vai denunciar sem nem, né, saber? Esse tipo, né, se fazer essa denúncia. O que eu até porque ela não é uma paciente que tem uma deficiência mental, porque tem alguns que têm uma deficiência mental leve, que vão, procuram e tudo, mas ainda assim tem uma deficiência. Mas ela vai procurar a gente, o que você vai fazer quando você não passa ou você quer assistir o médico? Você vai quebrar a sua oportunidade de conversar com ela e ter um maior controle, de acompanhar, sabe? Porque ela não vai te falar lá, ó, meu namorado é fulana, não sei o quê, nananã. Ela chega e fala assim, ó, eu tô querendo começar a ter vida sexual ativa, eu tenho um namorado, nananã. E aí como que eu faço? Porque eu não quero engravidar. Aí como é que você vai fazer? Entendeu? Entendi. Então, não tem indicação de quebrar sigilo nesse caso, não. E nem é proibitivo você passar anticoncepcional. E eu realmente aconselho que... Aí, o que você pode fazer, né? O que você pode conversar? A gente conversar, falar sobre que ela é muito nova, nananana, sem preconceito, sem julgamento, porque senão ela vai embora e nunca mais vai voltar lá e realmente você vai perder a oportunidade de ajudá-la mais, tá? Eu acho que tem que ser um momento para se aproveitar. Ouça o que você esteja falando, pense sobre isso depois, sabe? Até para repensar mesmo. Às vezes a gente até consegue, mas o normal, elas vão ter a vida delas lá. Ó. Gente, já trabalhei no PSF aqui, lá quando eu comecei, que chegava a mãe com a filha adolescente, cada uma com o filho delas de um lado e as duas grávidas ao mesmo tempo, sabe? Então é uma realidade que em alguns lugares é uma realidade muito, muito, muito difícil. Você não consegue ir mais além assim, não, sabe? Mas o que você puder fazer em relação a criar vínculo, confiança, de fazer educação mesmo em saúde, isso já vai ser muita coisa. Né? Conseguir evitar que ela desenvolva uma infecção sexualmente transmissível, porque falar para ela, é importante ela usar também a camisinha. Ela não tem uma gestação na gravidez, que fala, ó, se você engravidar agora pode ser prejudicial para a sua saúde, desenvolvimento, para os seus estudos, para isso, para aquilo, né? Sensibilizar em relação a isso. Aí a gente já vai estar conseguindo fazer muito, muito, muito. Tranquilo. Ok, pessoal? Alguma dúvida mais, gente? Acho que